professor Antônio. Hoje iremos falar sobre cinemática, movimento das partículas. A cinemática é a área da física que descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que o originam, que neste caso estaríamos estudando a dinâmica. Ao estudar o movimento de partículas, analisamos grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Esses conceitos são essenciais para descrever fenômenos físicos no dia a dia, desde o movimento de veículos até o lançamento de projéteis. O primeiro conceito que iremos apresentar é o conceito de posição de uma partícula. A posição de uma partícula é definida como o local em que ela se encontra em determinado instante, representado em relação a um sistema de referência. Então, eu preciso de um ponto de referência que será considerado o meu marco zero, e a partir daquele ponto de referência eu vou determinar a posição. É como se fosse uma estrada. Numa estrada eu vou ter o ponto zero e vou ter o quilômetro 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A posição de uma partícula ela pode ser representada em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Em uma dimensão, a posição ao longo do eixo x representando a localização em uma linha reta em função do tempo. Já quando estamos falando em duas dimensões, nós temos a posição como um vetor, onde vamos ter a posição em x e y representando a localização em um plano cartesiano com duas coordenadas. Para ficar claro, vejamos agora a posição de uma partícula na imagem. Na imagem temos um plano cartesiano com x na horizontal e y na vertical. E demarcamos 4 pontos. O ponto em verde, onde nós temos x com valor igual a 0 e y igual a menos 2. Temos um ponto em amarelo, onde temos em x o valor 3 e em y o valor 2. Outro ponto é o ponto em azul, onde o valor de x é 1 e o valor de y é 3. Vejamos o ponto em rosa. Vejamos que para x é menos 2 e para y é 1. Em todos esses casos, estamos vendo a posição de uma partícula em duas dimensões. Poderíamos considerar apenas uma dimensão, sendo ela x, ou apenas y. Se considerasse apenas y, teríamos os valores 3, 2, 1 e menos 2. Se considerássemos apenas o eixo x, poderíamos dizer que o objeto está na posição menos 2, 0, 1 e 3. Há situações em que podemos estudar o movimento da partícula como se ela estivesse apenas em uma dimensão. Mas existem casos em que isso não é possível, onde é necessário estudar a posição da partícula levando em consideração como se ela estivesse no plano. E em outros casos, até mesmo no plano fica difícil, sendo necessário estudar a posição da partícula em 3 dimensões. Aqui, reforçando, estamos vendo 4 pontos em um plano, ou seja, a posição da partícula sendo representada por duas coordenadas x e y. Porém, podemos estudar apenas em uma coordenada, normalmente chamamos essa coordenada de x ou de y, a depender da situação, ou eu preciso ainda estudar as 3 coordenadas, onde teremos as coordenadas em x, y e z. Vamos definir o que é deslocamento. Qual o conceito de deslocamento? O deslocamento é a variação da posição da partícula em um intervalo de tempo. Logo, trata-se de uma grandeza vetorial que possui direção, sentido e é representado pela seguinte fórmula. O vetor deslocamento é igual ao vetor posição 2 menos o vetor posição 1, ou podemos dizer posição final menos a posição inicial, onde esses R1 e R2 são as posições inicial e final da partícula. Devemos diferenciar o deslocamento da distância, pois deslocamento e distância são coisas diferentes. Pela fórmula, vamos ver que o que importa quando estou analisando o deslocamento é a posição final e a posição inicial, não importando a trajetória, não importando o que de fato foi percorrido. Isto que foi percorrido é o que vamos chamar de distância. Então, distância é diferente de deslocamento. Então, é fundamental que você entenda a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Enquanto o deslocamento considera apenas a posição inicial e final, a distância refere-se ao caminho total percorrido pela partícula durante o seu movimento. Na imagem à direita,
Vejamos, temos a posição inicial e a posição final, e o deslocamento é essa linha reta que liga a posição inicial à posição final. Já a distância é, de fato, o trajeto percorrido. Para que você entenda isso, vamos pensar que estamos andando em um local que tem uma curva e você andou 10 metros. Mas se eu ligar o ponto inicial ao ponto final, porque tinha uma curva, vamos dizer que essa distância entre o ponto inicial e o ponto final em linha reta fosse 5 metros. Logo, o deslocamento foi 5 metros, mas a distância percorrida foi todo o percurso, que foi dos 10 metros. Essa é a diferença. Na introdução falamos que iríamos falar sobre posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Então estamos no nosso terceiro conceito, conceito de velocidade. E aí temos o conceito de velocidade média e de velocidade instantânea. Vamos ao conceito de velocidade média. Velocidade média é a taxa média da variação do deslocamento em relação ao tempo. Ela é calculada pela seguinte fórmula: a velocidade é igual à variação da posição ou o deslocamento dividido pela variação de tempo. A velocidade é uma grandeza vetorial. No entanto, em alguns casos podemos calcular a velocidade como se fosse uma grandeza escalar. Aqui vejamos que a fórmula está escrita como um escalar. Para que eu escrevesse isso como vetorial, eu deveria utilizar um símbolo, uma seta em cima do V e uma seta em cima do ΔR, uma vez que velocidade e deslocamento são grandezas vetoriais. Assim, a velocidade média é a razão entre o deslocamento dividido pelo tempo percorrido. Dessa forma, vamos pensar que se desloquei 10 metros em 2 segundos, 10 metros dividido para 2 segundos, 10 dividido para 2, temos o valor 5. Como acima tínhamos metro e abaixo temos segundo, metros por segundo. Essa é uma das unidades da velocidade. Existe outra unidade comum que é o quilômetro por hora. E a velocidade também pode ser representada por outras unidades, dependendo da situação. Por exemplo, o crescimento do cabelo. Posso falar da velocidade do crescimento do cabelo. E não vai fazer sentido se falar em metros por segundo ou quilômetros por hora. Fará mais sentido se eu falar em centímetros por ano. Vejamos o conceito de velocidade instantânea. Vejam, eu falei velocidade média. Na velocidade média, eu pego o percurso total e o tempo total. Então, faço uma viagem. Nessa viagem de 200 km. Nesses 200 km, gastei 2 horas. Então, vou fazer a divisão do percurso, 200 km, e dividir por 2 horas. Isto dá 100 km por hora. Vejam que isto é a média da velocidade, pois em alguns momentos eu posso ter andado acima deste valor, dos 100 km por hora, e em outros momentos abaixo deste valor. Logo, eu não posso afirmar que a velocidade do veículo na qual eu fiz a viagem era o tempo todo de 100 km por hora. Essa foi a velocidade média. Mas se eu quisesse saber a velocidade instantânea, uma das formas de fazer isso é olhar no velocímetro. Mas e a definição matemática disso? A definição matemática disso é a seguinte: pense que eu estou fazendo um percurso e eu quero saber a velocidade em cada momento em que estou andando. Então, para que a velocidade de fato seja a velocidade real, você teria que pegar esse percurso que você percorreu em um pequeno intervalo de tempo. Esse tempo, a gente vai dizer que esse tempo vai se aproximar muito de zero, vai ser muito próximo de zero, já que é instantâneo, ou seja, na mesma hora em que está acontecendo. Já não é mais a média da velocidade, agora é a velocidade no momento em que ela acontece. Assim, nós podemos utilizar o conceito de que a velocidade também vai ser calculada da mesma forma que foi calculada acima, ou seja, como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, mas agora esse tempo é muito curto. E aí utilizamos uma linguagem matemática para dizer que a velocidade continua sendo a variação do espaço pelo tempo, mas quando o tempo tende a zero, ou falamos a velocidade é o limite de ΔX por ΔT, quando o ΔT, esse tempo, tende a zero. Outra forma
de escrever isso, quando estudamos cálculo, vamos ver que esse limite ele também pode ser escrito como uma derivada, ou seja, é a derivada da posição em relação ao tempo. Essa é a definição de velocidade instantânea. E reforçando o que já tinha dito antes, a velocidade é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Já falamos de 3 pontos que tínhamos apontado lá no início: posição, deslocamento, velocidade, e agora falta o último, que é a aceleração. Definição de aceleração. A aceleração descreve a variação da velocidade em relação ao tempo. Assim como a velocidade, ela é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. Então, podemos dizer que a aceleração, existe um valor aceleração, ou essa aceleração é diferente de zero, quando a velocidade está mudando. Se eu não tenho mudança de velocidade, a aceleração é zero. Vejamos o conceito. Para que eu tenha aceleração, eu preciso que a velocidade varie. De igual forma, vamos voltar atrás, para que eu tenha velocidade, eu preciso que o espaço sofra uma variação, ou seja, tinha uma posição, estou em outra posição com o passar do tempo. Isto é velocidade. Caso contrário, se o espaço continua o mesmo com o passar do tempo, não houve movimento e não houve velocidade e não houve também a aceleração. Agora, entendido isto, vamos entender a aceleração. Para que ocorra a aceleração, eu preciso que tenha uma mudança na velocidade. Então, mudar a velocidade resulta em uma aceleração. Essa aceleração, assim como a velocidade, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Por ser uma grandeza vetorial, apresenta essas características, ser positiva ou ser negativa. E a aceleração está ligada à mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade pode ser do tipo aumentar o módulo da velocidade ou diminuir o módulo da velocidade. E aí, lembra que eu falei que a aceleração pode ser positiva, pode ser negativa, e a velocidade pode ser positiva, pode ser negativa? A combinação de aceleração com velocidade pode fazer com que a velocidade, o módulo dela diminua ou aumente. Vamos a exemplos mentais. Imagine que temos este carro aqui ao lado e ele está, como mostra a imagem, andando para frente, e essa frente, no nosso caso, que estamos vendo essa imagem, é para a esquerda. Então, vamos dizer que quando ele anda para a esquerda, essa velocidade é positiva. Se a aceleração também aponta para a esquerda, então o que vai acontecer? A velocidade dele vai aumentar. Então, temos a aceleração positiva e velocidade positiva, e neste caso, a velocidade, o módulo, vai aumentar. Agora, pensemos que este carro está de fato ainda andando para a frente, ou seja, para a esquerda, mas ele freia. Neste caso, o freio vai dar a sensação de que o carro está sendo puxado para trás, ou seja, existe uma aceleração que é contrária à velocidade. A velocidade está para a esquerda e a aceleração para a direita. Neste caso, quando pisa no freio, na realidade ele está acelerando para trás, uma aceleração negativa, e essa aceleração vai fazer o carro diminuir a sua velocidade. O módulo da velocidade vai diminuir. Agora, podemos pensar que este carro está andando de ré, não está andando mais para frente, para a esquerda. Ele está andando de ré para a direita. Neste caso, se há uma aceleração, que não seria o freio, mas sim o próprio motor, acelera esse carro, então a aceleração é negativa, a velocidade é negativa, mas se tem uma aceleração, a velocidade vai subindo o módulo dela. Quando eu falo subir o módulo, eu estou falando de era menos 20 km por hora, vai para menos 40 km por hora, menos 60 km por hora. Vejam que o que está aumentando é o módulo, já que ele está cada vez ficando mais negativo. Não estou falando, no caso aqui, do valor numérico do ponto de vista que ele está aumentando, porque como vimos no conjunto dos inteiros, menos 60 é menor do que menos 40. Então, parece que quando eu falo que está aumentando, mas na realidade está diminuindo, se pegar a ideia lá do conjunto dos inteiros. Mas se pegar o módulo, sim, está aumentando, porque temos 40 e depois vamos para 60 em módulo. Mas como calculamos essa aceleração? Da mesma forma que fizemos com a velocidade, que temos
a velocidade média e a velocidade instantânea, a aceleração também é calculada como a variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade pelo tempo é considerada a aceleração média, isto quando eu tenho um grande intervalo de tempo. Vamos dizer, um carro acelera de 0 a 100 em 10 segundos. Então, temos como fazer aí uma aceleração que, neste caso, ela vai ser do tipo quilômetros por segundo. É um pouquinho confuso, seria quilômetros por hora por segundo. Ou falaríamos quilômetros por hora segundo. Não é muito comum utilizarmos isto na física, pois a unidade comum na física é metros por segundo ao quadrado para a aceleração. Mas quando se faz teste de carros, os testes de carros, normalmente o que interessa em testes de carro, aqui dando um exemplo, um pouco fora da física, mas num contexto mais real, para ver qual carro consegue chegar aos 100 km mais rápido, e neste caso o que estamos analisando é a aceleração, ou seja, qual carro tem maior aceleração. Neste caso, lá o que se testa é em quanto tempo o carro chega a 100 km. Em carros populares, gasta-se 10 segundos para atingir os 100 km por hora, gastam 12 segundos para atingir os 100 km por hora, enquanto outros carros muito mais potentes gastam 7, 4, 5 e tem carros que gastam até 3 segundos para chegar a 100 km por hora. Neste caso, o que está sendo medido ali seria a aceleração. No entanto, não se utiliza a unidade comum, que seria o metros por segundo ao quadrado, mas de qualquer forma, o que teríamos? Teríamos a variação da velocidade, que seria de 0 a 100, dividido pelo tempo, que neste caso, como falei, vai depender de cada carro, que seria, vamos pegar no carro comum, 10 segundos. Para fazer um exemplo numérico, por exemplo, pense que nós temos um carro que vai de 0 a 100, neste caso, de 0 a 100 km por hora, sempre falando qual a unidade. Se formos transformar este 0 a 100 em metros por segundo, vejam que tínhamos 100 km por hora. Então agora vamos falar de 0 a, neste caso, fazendo a transformação de km por hora para metros por segundo, não falaremos mais de 0 a 100, mas sim de 0 a 27,8 aproximadamente metros por segundo. Então, para termos uma ideia em metros por segundo de qual é a aceleração, porque sim, é possível, já que estamos falando que o carro vai de 0 a 27,8 metros por segundo em 10 segundos, é só fazer essa divisão, 27,8 dividido por 10. E vamos ter aqui um valor de aproximadamente 2,78 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração média de um carro popular. Mas se eu quiser calcular a aceleração instantânea, aí vamos utilizar aquele mesmo raciocínio que fizemos com a velocidade instantânea. Eu quero saber a aceleração em cada momento e não a média da aceleração. Então, para calcular essa aceleração instantânea, eu vou pegar essa variação da velocidade pela variação do tempo quando o tempo tende a zero. Então, eu digo que a aceleração é o limite da variação da velocidade pelo tempo quando esse tempo tende a zero. Ou eu posso também dizer que isso é a derivada da velocidade em função ao tempo. E se recordarmos também que vimos que a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo, então eu posso ainda dizer que a aceleração é a derivada segunda do espaço pelo tempo, já que a própria velocidade é uma derivada, então aqui eu vou ter a derivada da derivada, ou seja, a derivada segunda. Outra coisa importante a se falar são os gráficos, que vamos ver esses gráficos em dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento variado. O que define o que é um movimento uniforme e o que define o que é um movimento variado? O movimento uniforme, a velocidade é constante, não muda. Se a velocidade é constante e não muda, é um movimento onde não temos a aceleração. Já no movimento variado, ou também chamado de uniformemente variado, a velocidade muda, pode diminuir, pode aumentar, então a velocidade está mudando. Neste caso, nós temos a aceleração. Então é um movimento com aceleração e temos movimento sem aceleração. Se o movimento não tem aceleração, é chamado de movimento uniforme. Se o movimento tem aceleração, vamos chamar ele de movimento uniformemente variado ou apenas movimento variado. E vejamos como funciona o gráfico desses movimentos, seja observando a posição no tempo, seja observando a velocidade no tempo. Então, vamos observar aqui o gráfico da posição
posição no tempo quando eu tenho um movimento uniforme. Veja o que acontece. Se a velocidade não muda, então a cada trecho eu vou percorrer sempre a mesma distância, que é o que está acontecendo neste gráfico. Vejamos que a cada 3 segundos aproximadamente, a posição muda 9 metros. Então, 3 segundos, 9. 6 segundos, 18. 9 segundos, 27. 12 segundos, 36. E 15 segundos, 45 aproximadamente. Então, podemos ver o que? Que temos uma reta inclinada, que neste caso específico tem origem na origem, ou seja, o ponto inicial é 0 e 0, mas poderíamos ter, como vamos ver mais à frente, outros gráficos, que não necessariamente, quando eu tenho um movimento uniforme, a coisa precisa sair da origem. Então eu posso ter uma partícula, um móvel, que eu vou estar analisando, que não saiu do ponto zero. Ela pode ter saído de um ponto inicial que seja negativo ou até um ponto inicial positivo. Lembra do exemplo da estrada que falei quando falamos da posição. Então, esse gráfico aqui que estamos mostrando é um gráfico onde o objeto saiu exatamente do marco zero. Mas eu poderia ter um objeto que saiu do marco diferente, ou seja, poderia ter saído do marco 10 metros ou do marco menos 5 metros. Então isto é possível. Mas o que é interessante aqui neste gráfico é que nós vamos ter sempre essa curva, ela é uma reta com uma inclinação constante e a velocidade ela pode ser obtida como a inclinação da reta. Na realidade, a velocidade é a inclinação da reta. Então eu posso tentar descobrir qual é a inclinação dessa reta e vou descobrir a velocidade. Para fazer a inclinação da reta, eu tendo a função dessa reta, eu posso derivar e essa derivada vai me mostrar qual é a inclinação da reta. No caso específico, essa inclinação da reta, eu posso fazer delta y por delta x, que no nosso caso seria 45 metros dividido por 15 segundos, e vamos ter aí um valor de 3 metros por segundo, que é exatamente a inclinação da reta, que é também a representação do gráfico da velocidade versus o tempo. Vejam que neste caso a velocidade é constante, então desde o início a velocidade era 3 metros por segundo e continua. Então o gráfico da velocidade no tempo é este, que nós temos uma linha na horizontal. Então o gráfico correspondente mostra uma linha horizontal, não há variação da velocidade ao longo do tempo. Vejamos como acontece quando eu passo para o movimento variado, ou seja, quando eu tenho a aceleração. Neste caso, a posição em função do tempo, o que vai acontecendo? Vejam que se tem aceleração, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, o espaço que eu vou percorrer também aumenta com o passar do tempo. O que eu quero dizer? Que de 0 a 3 eu percorri um trecho de 10 metros, de 3 a 6 eu não vou percorrer mais 10 metros, eu vou percorrer um valor maior, já que a minha velocidade aumentou. Então, neste caso, já não temos um gráfico onde a curva é uma reta. A curva não é reta, né? Neste caso, nós temos algo parecido com uma parábola ou uma semiparábola. Então, em movimentos variados, a curva do espaço em função do tempo, ela não é reta. Mas, de igual forma como vimos no lado aqui, onde a inclinação da reta, que aí nesse caso essa inclinação não muda, vejam, a reta tem a mesma inclinação o tempo todo. E vimos que essa inclinação era a velocidade. Aqui também é válido a mesma coisa. A inclinação desta reta, a gente está vendo que vai mudando com o tempo. Vejam que aqui nós tínhamos uma inclinação e ela está cada vez mais inclinada. Então a inclinação está aumentando. Nós tínhamos uma inclinação e essa inclinação vai aumentando. Mas essa inclinação, se eu puder calcular ela em cada ponto, essa inclinação também vai nos dar a velocidade. Aplicando os conceitos do cálculo, podemos dizer que a inclinação é a velocidade, ou se eu derivar esta função, eu vou encontrar a função velocidade. Então, o que temos é que quando observamos a velocidade no tempo, o gráfico da velocidade no tempo mostra uma curva com inclinação não nula e, matematicamente, essa velocidade ela é a derivada do espaço em função do tempo, a derivada da posição em função do
tempo. Podemos observar que, de fato, o que está acontecendo é que nós temos uma inclinação que tinha um valor e essa inclinação está aumentando, que é exatamente o que mostra esta reta aqui. Nós tínhamos uma inclinação que começou aqui no valor de 4, talvez, 4 metros por segundo, e chegamos a um valor aqui de aproximadamente 27 metros por segundo. Então, veja que a velocidade variou e tivemos essa inclinação mudando com o tempo. Dando continuidade à explicação, onde vimos que temos o gráfico da posição no tempo quando o movimento é acelerado, a velocidade no tempo quando esse movimento tem aceleração, e vamos ver como é que fica a aceleração. Neste caso, estamos considerando que a aceleração é constante. Olha o que acontece. Vejam que eu tenho um gráfico e quando eu vou tentar encontrar a inclinação desse gráfico, eu vejo que a inclinação é esta. Ela começava com um valor aqui próximo de 4 e chegou a 27. Mas se eu derivo para encontrar a inclinação, a gente vai ver que essa inclinação é a inclinação constante, ou seja, essa reta aqui ela tem uma única inclinação, por isso é uma reta. Já aqui nós não temos uma única inclinação, nós temos uma curva, ou seja, cada vez vai ficando mais inclinada, enquanto aqui nós temos um único ângulo. Em qualquer ponto que eu pegue, eu não consigo ver a mudança do ângulo, não consigo ver a mudança na inclinação. Logo, a inclinação desta reta é constante, o que é mostrado aqui. Podemos dizer que a inclinação neste caso é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Então, vejamos, no primeiro gráfico, a curvatura das linhas do espaço pelo tempo indica a presença de aceleração. Quanto maior a curvatura, maior a aceleração. No gráfico da velocidade pelo tempo, a inclinação da reta no gráfico da velocidade pelo tempo representa a aceleração. Quanto maior a inclinação, maior a aceleração. Ou seja, se esse gráfico tivesse mais inclinado, nós teríamos um valor aqui que não seria 1,5, seria 2, 2,5 e assim por diante. Se tivesse menos inclinado, nós teríamos um valor menor ainda. Essa inclinação e essa curva, nós estamos mostrando sempre um caso onde vai ser positivo, mas poderia ser um valor negativo. Como? Essa curva poderia estar para baixo. Esta curva para baixo, nós teríamos uma inclinação que começaria alta e iria diminuindo, e nós teríamos a aceleração no outro quadrante, ou seja, ela estaria sendo negativa. Então, neste caso, teríamos aceleração negativa, teríamos uma velocidade que poderia ser negativa, ou no caso, pode até ser positiva também, mas vai diminuindo. Vejam que aqui a velocidade vai aumentando, mas poderíamos ter um caso contrário, onde a reta, a inclinação, viria cruzando aqui, começando o valor lá em cima, e vindo, com o passar do tempo, diminuindo e indo para o valor negativo. A interpretação matemática da aceleração é que a aceleração é derivada da velocidade, ou seja, é a derivada da velocidade em função do tempo. E também, como já tinha dito antes, ela pode ser expressa como a segunda derivada da posição. Quando a velocidade varia linearmente, a aceleração é constante. Em curvas não lineares, a aceleração também varia com o tempo. Aqui, matematicamente, nós podemos falar o seguinte: quando o gráfico ou a função da posição é uma função de segundo grau, e aí derivamos, vamos ter a velocidade em primeiro grau, e quando derivamos essa função de primeiro grau, vamos ver que a aceleração é um valor constante. Já se a posição é a função de terceiro grau, por exemplo, a velocidade vai ser uma função de segundo grau e a aceleração vai ser uma função de primeiro grau, ou seja, a aceleração também está variando com o tempo. A aceleração não seria um valor constante. Então, isso funciona quando a posição é uma função de segundo grau, temos uma velocidade como uma função de primeiro grau e temos a aceleração um valor constante. Este é o caso do movimento uniformemente variado ou movimento variado. O uniformemente é para mostrar que a aceleração é constante. O movimento variado em si, só variado, significa que essa aceleração pode ter qualquer valor. Por isso, utilizamos movimento uniformemente variado para designar que a aceleração é constante. Movimento uniforme. Foi feita uma breve introdução lá no início e agora vamos falar mais sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme ocorre quando a velocidade da partícula é constante ao longo do tempo, ou seja, a aceleração é zero, não possui aceleração. Equações do movimento uniforme. A principal equação do movimento uniforme é a equação da posição, onde é a posição inicial do objeto mais a velocidade vezes o tempo. Vamos entender isto em um determinado contexto, pegando exatamente a estrada
que falei lá no início. Então, vamos pensar que moramos em uma determinada estrada e tem o marco zero, mas você não está no marco zero e você quer saber a posição da pessoa. Vamos fazer esse raciocínio para que você possa entender. Então, pensemos que você está na estrada e no quilômetro 10. E aí você sai com o seu veículo no sentido positivo da estrada, ou seja, você vai para 11, 12, 13 e assim por diante. E você sabe qual é a velocidade que o seu veículo anda. E essa velocidade é constante. Vamos supor que o seu veículo está andando a 50 km por hora. E você quer saber aonde você estará daqui 2 horas. Então, a posição vai ser a posição inicial, que é da onde você partiu, que seriam os seus 10 km da onde você estava, mais a velocidade vezes esse tempo gasto. A velocidade vimos que era 50 km por hora e temos 2 horas percorrida. 50 km por hora vezes 2 horas, isso dá exatamente 100 km. Somamos esses 100 km com a posição inicial, que era 10 km, então ao final vamos ter 110 km, que será a posição. Então, esta é a equação. Vamos repeti-la. X de t é igual a x0 mais vt, onde x de t é a posição no instante t e x0 é a posição inicial. V é a velocidade constante e t é o tempo. Representação gráfica. No gráfico da posição vezes o tempo, nós temos uma reta inclinada com inclinação proporcional à velocidade. No gráfico da velocidade, pelo tempo, vamos ter uma reta horizontal, como já foi mostrado para vocês. Vou voltar lá na imagem para mostrar novamente estes dois gráficos. Então aqui temos os gráficos, onde temos a posição versus o tempo. No primeiro gráfico, vejam que neste caso temos um gráfico onde a posição inicial não é zero. Então, na nossa equação, que teríamos posição em função do tempo, é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Aqui teríamos que informar que a posição inicial não é zero. Já neste outro caso, a posição inicial é zero. Vejam que o gráfico começa do zero. Este é o gráfico da posição vezes o tempo. Este é outro gráfico também da posição vezes o tempo. Vejam que a inclinação é a mesma. Neste caso, as inclinações são a mesma. A única diferença é que aqui partiu do ponto zero, aqui partiu de um ponto diferente de zero. Mas se a inclinação é a mesma, o gráfico da velocidade em função do tempo deve ser o mesmo. A única diferença é a posição inicial. Desta forma, para concluirmos esta parte, os gráficos do movimento uniforme são característicos. A posição em função do tempo forma uma reta inclinada, cuja inclinação representa a velocidade constante. Quando a posição inicial é zero, o gráfico passa pela origem. Já o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta horizontal, indicando que a velocidade não muda, não varia. Vamos a exemplo do movimento uniforme. Um problema. Um carro está viajando em linha reta com velocidade constante de 20 metros por segundo. Determine, letra A, a posição do carro após 10 segundos se sua posição inicial era 50 metros. Letra B, o tempo necessário para o carro alcançar uma posição de 250 metros. Vamos ao cálculo. Vamos utilizar a equação do movimento uniforme, também chamado de MU, que, como vimos, é x de t é igual a x0 mais v vezes t. Então, x para 10 segundos é igual, substituindo, quem é x0? x0 é 50. Quem é v? É 20. E quem é t? É 10. Então, nós temos 50 mais 20 vezes 10. Vamos resolver a multiplicação, que é 20 vezes 10. 20 vezes 10 dá 200. Mais 50, isto dá 250. Então, temos que a posição após 10 segundos é 250 metros. Desta forma, já até respondemos a questão do item B, o tempo necessário para o carro alcançar uma posição de 250 metros. Mas vamos pensar que não tenhamos feito a letra A. Então, poderíamos ainda assim obter este
este resultado fazendo agora o processo inverso, ou seja, eu pegaria a mesma equação, x de t é igual a x0 mais v vezes t, só que agora eu vou informar o x de t. O x de t é do meu 250, então eu tenho 250 é igual a 50, que é a posição inicial, mais 20 vezes o tempo que eu desconheço. Então, o que eu faço? Eu tenho 250 é igual a 50 mais 20 vezes t. Este 50 eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, vindo ele negativo. Então, eu vou ter 250 menos 50, que dá 200. Então, 200 é igual a 20t. Este 20 que está multiplicando t, ele pode vir para o outro lado da igualdade, fazendo uma divisão, onde eu vou ter 200 dividido por 20. Então, eu posso dizer que t é 200 dividido por 20. Desta forma, chegamos que o t é igual a 10 segundos, que está de acordo com o que já tínhamos visto na letra A. Na letra A, nós queríamos saber a posição do carro após 10 segundos. E vimos que a posição do carro era 250 metros. Na letra B, fizemos o contrário. Quanto tempo gasta para chegar a 250 metros? Vimos que é 10 segundos. Movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, como já falei para vocês, exige que tenhamos uma aceleração constante. O movimento uniformemente variado ocorre quando a aceleração da partícula é constante, resultando em variações uniformes da velocidade ao longo do tempo. Equações que podemos utilizar no movimento uniformemente variado. Temos a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Esta equação ela relaciona a velocidade e posição sem usar o tempo. Temos a equação da velocidade, onde temos que a velocidade em função do tempo, já que a velocidade está mudando com o tempo, então eu quero saber a velocidade daqui a 10 segundos, a 20 segundos, a 30 segundos. Se eu tenho uma aceleração constante, é possível saber a velocidade que o objeto vai estar daqui um tempo mais à frente. Então, essa é a função da equação da velocidade, onde eu tenho que a velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial com que esse objeto partiu, mais a aceleração vezes o tempo, onde este v0 é a velocidade inicial e a é a aceleração constante. Também temos a equação da posição. A equação da posição, quando o movimento é uniformemente variado, como eu falei para vocês, é uma equação de segundo grau. Vejam que a equação da velocidade é uma equação de primeiro grau e a aceleração é uma constante. Aceleração constante, velocidade primeiro grau e equação da posição, uma equação de segundo grau, onde nós temos que a posição em função do tempo é igual a uma posição inicial, o x0, mais v0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Vejamos os gráficos, que já foi falado anteriormente, mas só para lembrar que temos um gráfico onde nós temos uma curva, é um gráfico típico do segundo grau, temos o gráfico da velocidade no tempo. Este gráfico aqui, o primeiro que eu falei, que temos uma curva típica do segundo grau, é da posição vezes o tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, onde nós temos uma reta inclinada, ela pode ser assim, mas ela poderia vir daqui para cá também, né? Se essa curva fosse contrário aqui. E nós temos uma aceleração constante. Então, os gráficos do movimento uniformemente variado são distintos. A posição em função do tempo forma uma parábola, que ela pode ser côncava ou convexa, dependendo do sinal da aceleração. A velocidade em função do tempo é uma reta inclinada, cuja inclinação representa a aceleração, e a aceleração em função do tempo é uma reta horizontal, indicando que a aceleração é constante. Vamos a um exemplo para o movimento uniformemente variado. Problema: um carro parte do repouso e acelera a 2 metros por segundo quadrado em linha reta. Queremos saber qual é a velocidade após 5 segundos. Lembra que falei que podemos sim saber qual é a velocidade se o objeto está em aceleração constante. Então, daqui a um tempo, essa velocidade aumenta. E queremos saber qual é essa velocidade. Vejam que neste caso, o carro partiu do repouso, então ele não tinha velocidade inicial. Mas vamos utilizar a fórmula que passamos anteriormente, que a velocidade será a velocidade inicial, que neste caso é 0. Então, eu já estou dizendo que esta velocidade aqui é 0. Mas A, quem é A? Aqui está dizendo que é 2 metros por segundo. Então, colocamos aqui 2. Vezes o tempo. O tempo que queremos saber é após 5 segundos. Então, vamos ter que a velocidade é 0 mais 2 vezes 5. 2 vezes
5, 10. Então, a velocidade após 5 segundos vai ser 10 metros por segundo. Agora queremos saber qual será a distância percorrida nesses 5 segundos. Vejam que o carro estava parado e saiu acelerado. Após esses 5 segundos, qual a distância que ele percorreu? E aí, neste caso, vamos utilizar a equação da posição para o movimento uniformemente variado, que diz o seguinte: a posição em função do tempo vai ser a posição inicial, como ele parte do repouso e não tem informando nada no sentido de que ele estava em um ponto diferente do marco zero, então vamos considerar que ele estava no marco zero, então a posição inicial era zero. Posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade inicial. Vejam que a velocidade inicial aqui está falando que ele parte do repouso, então é zero também. Este termo x0 é zero. Este outro termo v0 vezes t também vai dar zero. Não que t seja zero, porque t é 5 segundos, mas 0 vezes 5 é zero também. Mais meio de at quadrado. Então tenho meio de a, que é 2, e t quadrado, que é 5 ao quadrado. Então aqui vamos ter o que? Meio vezes 2, isso dá 1. Então, no final das contas, o que interessa mesmo é esse 5 ao quadrado, que é 25. Então, a distância percorrida vai ser de 25 metros. Também podemos nos perguntar o seguinte: quanto tempo ele leva para atingir 40 metros por segundo? Vejam que estava zero e continua acelerando e pode chegar aos 40 metros por segundo. Quanto tempo ele vai levar para atingir esta velocidade? Novamente, vamos utilizar a equação da velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo, vimos que é v0, que neste caso é zero, já que ele partiu do repouso, mais a aceleração vezes o tempo. Mas veja o seguinte, que este v, nós já sabemos que valor é ele. Eu disse o seguinte: v, que é a velocidade final, é conhecida, que é os 40 metros por segundo que nós queremos saber. Este v é 40, este v0 é 0, a aceleração era 2 e o que nós desconhecemos é o tempo. Então é ele que temos que conhecer. Chegamos que 40 é igual a 2 vezes t, ou 2t é igual a 40. Se 2t é igual a 40, este 2 pode passar para o outro lado da igualdade, dividindo esse 40. Então eu vou ter apenas t, que é igual a 40, dividido para 2. Isto resulta em 20 segundos. É o tempo que ele levaria para atingir 40 metros por segundo. Movimento em duas dimensões. Os movimentos bidimensionais, eles combinam deslocamentos simultâneos em duas direções, os eixos x e y. Cada componente ela pode ser analisada independentemente aplicando os princípios do movimento unidimensional. E existem os casos particulares, como o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, onde eu posso estudar esses movimentos partindo do princípio da independência do movimento, ou seja, o movimento em cada direção é independente dos outros. Isso permite analisar separadamente o movimento horizontal, que é geralmente uniforme, e o vertical, que geralmente está sob a influência da gravidade. Os tipos principais de movimentos em duas dimensões são o lançamento horizontal, como já tinha dito, e o lançamento oblíquo. Ambos eles combinam os movimentos uniformes e uniformemente variado. E eu aplico o princípio da independência dos movimentos. Vejamos o que é o lançamento horizontal. A definição: o lançamento horizontal ocorre quando um objeto é projetado com velocidade inicial apenas na direção horizontal, enquanto a gravidade age verticalmente, criando um movimento composto. Características principais: no movimento horizontal temos o movimento uniforme, onde a equação que iremos utilizar é a equação da posição em função do tempo, que já vimos, que é aquela onde falamos que x em função do tempo é x0 mais v vezes t, ou apenas se considerarmos que o x0, ou a posição inicial, é zero, podemos simplificar dizendo que a equação é x é igual a v vezes t. Já no movimento vertical, já que podemos decompor esse lançamento horizontal em movimento horizontal e movimento vertical, o movimento na horizontal é uniforme, já o movimento na vertical é uniformemente variado, pois vai estar sob a influência da
gravidade da aceleração gravitacional. Essa aceleração é uma aceleração constante. Daí, se considerarmos que não havia velocidade inicial, já que ele está caindo, o que a gente chama de queda livre, ou seja, não foi jogado com uma velocidade, então a velocidade inicial é zero e o ponto de partida também é zero. Então aquela equação da posição em função do tempo que vimos que seria x mais v0 vezes t, essa parte desaparece, ou seja, x0 mais v0 vezes t, ficando apenas meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então a equação para o movimento vertical fica como sendo meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E a trajetória é uma curva parabólica. Um exemplo clássico é um projétil disparado horizontalmente de uma mesa, como mostrado na figura que vamos ver a seguir. O objeto segue uma trajetória parabólica devido à combinação do movimento horizontal uniforme e do movimento vertical acelerado pela gravidade. Vamos aqui a figura, tem um projétil que foi lançado da mesa. O que vai acontecer? Vejam que o projétil ele continua andando para frente e ao mesmo tempo cai. E nós temos uma parábola. Então temos na horizontal um movimento uniforme, onde não tem aceleração, e na vertical, já que ele está caindo, a gravidade atuando. Temos movimento uniformemente variado. Vamos a um exemplo. O objeto é lançado horizontalmente com velocidade de 15 metros por segundo de uma altura de 20 metros. Então vamos pensar que a altura aqui para o chão é de 20 metros e que essa bola tem uma velocidade que é de 15 metros por segundo. Pede-se para determine, na letra A, o tempo que o objeto leva para atingir o chão. São 20 metros de queda. Quanto tempo leva para que ele atinja o chão? E a letra B, a distância horizontal percorrida durante a queda. Vejam que essa bola ela também anda para frente. Então, quando ela começar a cair, vamos ver o quanto que ela andou para frente ainda até. Vamos pensar que aqui temos uma linha reta e que ela não vai cair exatamente neste ponto, já que ela tem velocidade. Também ela vai cair mais à frente. E queremos saber o quanto mais à frente ela cai. Então, vamos à solução. O tempo de queda. Neste caso, vamos utilizar a equação. Lembra que eu falei que algumas partes da equação não são necessárias, como por exemplo a velocidade inicial, já que a velocidade inicial é zero, e a posição inicial também. Então a equação fica apenas do tipo y é igual a meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. O que temos é que essa distância y, nós sabemos que ela é 20 metros, e a gravidade é uma informação que estou passando agora para vocês, vamos considerá-la como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, iremos utilizar esse valor que é um valor aproximado. No entanto, o valor da gravidade fica muito mais próximo de 9,8 metros por segundo. Mas como está tão próximo de 10, nos nossos exemplos vamos utilizar este valor de 10 metros por segundo ao quadrado, porque facilita os nossos cálculos, mas tenham em mente que o valor correto da aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Feito essa observação, vamos à solução. Assim, nossa equação fica 20 é igual a meio vezes 10 vezes t ao quadrado. Podemos dizer que 20 é igual a 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 que está multiplicando t ao quadrado, ele pode vir dividindo o nosso 20. Então, ficaríamos com 4 é igual a t ao quadrado, ou t ao quadrado é igual a 4. Como eu quero t e não t ao quadrado, eu vou colocar a raiz nos dois lados. A raiz de t ao quadrado é t e a raiz de 4 é 2. Logo, podemos dizer que t é igual a 2 segundos. E a distância horizontal? Vejam que, para resolver a questão do tempo de queda, estamos analisando o movimento na vertical, que é um movimento uniformemente variado. Já para a distância horizontal, vamos analisar o movimento como sendo um movimento uniforme, um movimento que não tem aceleração. Desta forma, temos que a posição vai ser a velocidade vezes o tempo. Desta forma, podemos dizer que a posição ou a distância horizontal que o objeto andou foi de 15 vezes 2, que é igual a 30 metros. O outro tipo de movimento bidimensional é o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é caracterizado com um lançamento com um ângulo. O objeto é lançado formando um ângulo com a horizontal. Neste caso, necessitamos de decompor a velocidade, onde as componentes da velocidade, vamos ter os componentes em x e os componentes em y. Utilizando a ideia do triângulo retângulo, vamos ver que a velocidade em x vai ser
ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, e a velocidade em y vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. E neste caso o movimento ele é um movimento composto, da mesma forma que o lançamento horizontal. Vamos ter na horizontal, ou seja, a velocidade na horizontal é uma velocidade constante, vamos ter um movimento uniforme, e na vertical vamos ter uma aceleração, que é a aceleração gravitacional, e vamos ter, neste caso, na vertical, um movimento uniformemente variado. As principais equações que utilizamos no lançamento oblíquo é a altura máxima e o alcance horizontal, ou seja, a partir de uma determinada velocidade e com o ângulo que foi lançado, qual é a altura máxima que esse objeto alcança e qual é a distância máxima na horizontal que ele atinge. Então temos essas duas equações, a da altura máxima e do alcance horizontal. Na altura máxima nós temos que a altura h é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo em que ele foi lançado, tudo isso dividido por 2 vezes a gravidade. Já no alcance horizontal, ou seja, qual é a distância que ele atinge para frente, temos que essa distância é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, e isso dividido pela gravidade. A trajetória do lançamento oblíquo, como é que ela funciona? Vamos a um diagrama técnico. O lançamento oblíquo, ele combina o movimento horizontal uniforme e o movimento vertical uniformemente variado. A trajetória resultante é uma parábola, cuja forma depende do ângulo de lançamento e da velocidade inicial. Aplicações práticas. Um exemplo comum de lançamento oblíquo é o chute de um jogador de futebol, onde a bola segue uma trajetória parabólica determinada pelo ângulo e pela força do chute, enquanto a gravidade atua constantemente sobre ela. Outro exemplo, no basquete, o arremesso da bola também segue os princípios do lançamento oblíquo. O jogador ajusta intuitivamente o ângulo e a força para maximizar as chances de acerto, aplicando inconscientemente os princípios da física. Uma das formas de observar e experimentar sobre o que falamos sobre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo é utilizando o simulador do PhET Colorado, onde temos movimento de projétil. Temos aqui na página a introdução, vetores, arrasto e lab. Vamos escolher lab. Então aqui já estamos com o nosso simulador e vejamos como funciona essa questão do movimento horizontal inicialmente e posteriormente do lançamento oblíquo. Para que façamos o lançamento horizontal, vamos levantar o nosso objeto, por exemplo. Podemos pegar os dados que vimos anteriormente e fazer a simulação. Vejamos, aqui neste exemplo, nós vimos a questão do tempo, que não é possível calcularmos pelo simulador. Por outro lado, podemos sim calcular a distância para o lançamento horizontal. Então vamos lá para o simulador. Lá na questão falava de 20 metros de altura e 15 metros por segundo a velocidade. Então vamos fazer isto, 20 metros. Infelizmente não podemos ir mais do que isso, apenas 15 metros. Então vamos simular outro valor. Vamos simular os 10 metros e vamos colocar os 15 metros por segundo a velocidade inicial. Como o lançamento é um lançamento horizontal, então o ângulo é 0. Então devo colocar o ângulo aqui igual a 0. E vou fazer o lançamento e vamos ver qual é a distância percorrida. Essa é a distância percorrida. Quanto foi? Nós podemos aqui fazer essa simulação e testar já aproximadamente aqui o nosso ponto inicial, alinhar e vamos testar aproximadamente qual foi a distância. Uma distância aqui de 21,53 metros. Mas será que é isso mesmo? Como é que calculamos aqui? Nós vamos ver que x é igual a v vezes t. Aqui não sabemos exatamente o tempo de queda, mas precisaríamos do tempo de queda. Só com a velocidade não seria suficiente. Mas poderíamos, é claro, também encontrar o tempo de queda, embora que o simulador não nos dê isso. A 10 metros de altura, com a velocidade inicial de 15 metros por segundo, vamos ter aqui um valor de aproximadamente 21,4 metros. Então aqui fizemos uma simulação do lançamento horizontal. Quando eu quero fazer o lançamento oblíquo, eu vou colocar um ângulo. Então agora vou fazer outro lançamento. Esse lançamento é um lançamento oblíquo, onde agora, vejamos,
que eu tenho um ângulo de 34 graus aqui foi escolhido e tivemos isto. Vejam que mudar o ângulo modifica o alcance e a altura máxima. Vamos novamente mudar o ângulo e ver o que acontece. Vejam, a altura aumentou e o alcance diminuiu. Vamos mudar para outro ângulo aqui. Vejam, a altura diminuiu e o alcance também diminuiu com base nos outros ângulos que tínhamos escolhido. Posso aumentar esse ângulo e vamos ver o que acontece. A altura máxima, nós não estamos vendo aqui, mas a altura máxima já até ultrapassou, né, a área visível, e o alcance na horizontal diminuiu. Se pegarmos a equação que foi mostrada para vocês, a gente vai ver que o alcance máximo é quando temos 45 graus. Vamos ter o alcance aqui na horizontal, esse é o maior valor, tá, quando temos 45 graus, o maior valor do alcance. Novamente, este é o maior valor. Mas aqui vocês podem estar se perguntando se esse é o maior valor, mas não parece que foi isso que aconteceu. Pessoal, aqui é o maior valor quando nós estamos no chão, tá? Aí podemos agora simular e vamos apagar todos os valores e vamos colocar novamente 45 e aí sim veremos que sim, o maior alcance é este valor. Qualquer outro valor, um valor menor ou um valor maior que 45, vamos ter uma distância, um alcance sempre menor, tá? Aqui quando eu tiro do chão, quando eu tiro isso do chão, aí já vai mudar, tá? Vamos, por exemplo, colocar 45, talvez não seja mais o maior valor. Vamos colocar outro valor menor aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vejamos que até bem próximo, né? Vamos colocar outro. Ou outro que não seja exatamente 45, mas próximo de 45. Ultrapassou um pouquinho. Então a gente está vendo que neste caso não é exatamente 45 o maior valor, mas vejam que neste caso já tiramos o objeto do chão. E isto conta e até complica um pouco mais a nossa equação. A equação apresentada é uma equação onde temos que considerar que o objeto foi lançado do chão. Então, visto o simulador lá do FET Colorado, vamos a exemplos de lançamento oblíquo. Questão: uma bola é lançada com velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com o solo. Considerar a gravidade como 10 metros por segundo. Aí, o que queremos saber? A altura máxima e o alcance horizontal. Até podemos fazer a simulação lá, vamos ver se encontramos isto, mas o que eu quero mostrar também aqui para vocês é qual é a velocidade horizontal, qual é a velocidade na vertical, e aí vamos encontrar a altura máxima e o alcance horizontal. Vamos simular lá e vamos ver se o resultado bate com o que temos aqui. Então vamos lembrar dos valores. A altura máxima aqui chegamos, vamos fazer o cálculo, mostrar para vocês, mas aqui chegamos a 5 metros e o alcance horizontal a 34,6 metros. A gravidade estamos considerando como 10 metros por segundo e a velocidade inicial de 20 metros por segundo e o ângulo foi de 30 graus. Vamos fazer o cálculo, depois vamos no simulador observar se isto de fato vai dar de acordo com o simulador. Então, as componentes da velocidade. A velocidade na horizontal, que é uma velocidade constante, a velocidade inicial é uma velocidade constante, ela é a velocidade vezes o cosseno do ângulo, no caso o cosseno de 30. Então, vamos ter 20 vezes a raiz de 3 sobre 2, isso dá aproximadamente 17,3 metros por segundo. Já na vertical, essa velocidade inicial, essa velocidade não é constante, essa é a velocidade inicial, mas essa velocidade ela vai mudando com o tempo. No caso, quando ela vai subindo, ela vai diminuindo e quando chega na altura máxima, ela zera e depois começa a aumentar. Quando eu falo diminuir em módulo e aumentar em módulo. Mas qual é essa velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade vezes o seno de 30. Neste caso, é 20 vezes meio, que dá 10 metros por segundo. Como calculamos a altura máxima? Neste caso, podemos utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado. E qual é a velocidade final?
a velocidade final é quando ela chega na altura máxima, que é 0. Lembra que eu falei que ela sobe, quando ela chega na altura máxima, essa velocidade é 0. Nós podemos dizer que essa velocidade igual a 0 é a velocidade final. É igual à velocidade inicial. Neste caso, essa velocidade inicial, como estamos considerando a velocidade em y, é exatamente a que calculamos agora há pouco, que deu 10 metros por segundo. Essa velocidade ao quadrado, menos, e aí por que menos? Na fórmula nós vimos que a equação de Torricelli era v final ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Neste caso, a gente está colocando esse menos devido ao sinal da gravidade. A gravidade, neste caso, ela aponta para baixo e vamos dizer que essa gravidade é negativa. Então, essa aceleração gravitacional sendo negativa, aí temos na equação que 0, que seria a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Como é a altura que queremos conhecer, fazemos desta forma e chegamos que a altura é igual a 100 dividido para 20, ou seja, a altura é de 5 metros. Esta foi uma saída que tivemos utilizando a equação de Torricelli, mas podemos utilizar outra equação que foi apresentada. Vou voltar aqui ela para vocês lembrarem. Também ela pode ser utilizada. Utilizando a equação de Torricelli ou a outra, de qualquer forma, teremos o mesmo resultado. Qual seria a outra equação? Esta que estou mostrando agora. H, que é a altura máxima, é igual a velocidade ao quadrado vezes seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. No final das contas, a equação de Torricelli é bem parecida com esta. Então, podemos utilizar a Torricelli ou esta. Qual a diferença? A diferença é que neste caso aqui, eu não precisaria da componente Vy. Eu poderia pegar a velocidade inicial direto. De igual forma, vamos ver que a equação para o alcance máximo, a que utilizamos lá, não é exatamente esta aqui também, onde nós temos o R é igual a V zero ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo dividido por G. Aqui tomamos um caminho diferente daquela equação, onde o raciocínio utilizado primeiro foi encontrar o tempo de queda para depois encontrarmos o alcance. Mas poderíamos tranquilamente utilizar a equação que mostrei anteriormente, que o resultado é o mesmo. Vou mostrar novamente a equação, que é esta daqui, onde R, ou alcance horizontal, é igual à velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo. No caso aqui seria o seno de 60, uma vez que o ângulo é 30. Então, V0 ao quadrado, vezes o seno de 30, tudo isso dividido pela gravidade. Como dito aqui, o raciocínio foi diferente. Primeiro encontramos o tempo de queda e, posteriormente, a distância. Pelos 2 métodos, vamos encontrar o mesmo resultado. Então, vamos ao cálculo. Como foi feito aqui? Para encontrar o tempo, utilizamos a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é a equação que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração aqui é a aceleração gravitacional. A velocidade inicial, como calculamos, que no caso é a velocidade em y, é de 10 metros por segundo. Assim, desta forma, podemos encontrar o tempo que leva para subir, que é o mesmo tempo que leva para descer. Então, vamos lá. A velocidade é igual a V0 mais gt. Lembrando que o que eu falei sobre a gravidade ela ser negativa, então a equação ficaria V é igual a V0 menos gt. Como V, que é a velocidade final, é 0, então no final das contas vamos ter que a velocidade inicial é igual a gt, ou que t é igual à velocidade inicial dividida por g, ou seja, vamos ter 10 dividido para 10 que dá 1. Então o tempo para subir é de 1 segundo e o tempo para descer é mais 1 segundo. Desta forma, o tempo total 2 segundos. Agora, sabendo disso, que o tempo total foi 2 segundos, e sabendo que a velocidade da bola na horizontal é de 17,3, então multiplicando esse 17,3 pelos 2 segundos, ou seja, velocidade vezes o tempo, isso vai dar a distância percorrida, que dá aproximadamente 34,6 metros. Vamos lá na simulação e ver se encontramos estes mesmos resultados: 5 metros de altura máxima e 34,6 metros de alcance horizontal. Então aqui temos o nosso simulador e vamos colocar as condições que foram impostas na nossa questão. Na nossa questão falava que o ângulo era de 30 graus, então vamos ajustar para os 30 graus. Pronto, está a 30 graus. Foi falado também da velocidade. A velocidade que foi dita lá era de 20 metros por segundo. Pronto, já estamos com 20 metros por segundo. Agora vamos fazer o lançamento e verificar o que acontece quanto à distância e à altura.
Pronto, vamos agora verificar com a nossa régua a distância e a altura. Então, com o uso da trena, podemos verificar que a altura de fato foi de aproximadamente os 5 metros. E agora vamos verificar a distância. Então, a altura bateu com o que encontramos lá, calculado. E agora vamos calcular a distância. Feito o cálculo da distância, também podemos ver que o valor também chegou muito próximo disso. Lembrando que neste caso aqui eu nem fiz alteração para 10 metros por segundo, mas o valor sempre vai ficar um valor aproximado. Se fizéssemos essa alteração para 10 metros por segundo, com certeza teríamos um valor mais correto ainda. Feito essas apresentações, também é importante falar de alguns valores de velocidade ou aceleração que têm aplicações práticas da cinemática, como a aceleração da gravidade, que embora tenhamos utilizado como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor correto é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outra velocidade que acaba sendo bastante importante é a velocidade do som. A velocidade do som ela vai variar com a temperatura e com as características do ar, mas tem um valor aproximado que a gente pode considerar como constante, e este valor é de aproximadamente 343 metros por segundo. Outro valor que é bastante importante é o da velocidade da luz, que é de aproximadamente 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. É uma constante física fundamental e limite teórico da velocidade no universo. Fazendo uma comparação do tipo de movimento, temos o movimento uniforme, que acaba sendo um movimento mais simples. Temos o movimento uniformemente variado, que o nível de dificuldade, vamos dizer assim, acaba sendo um pouco maior. Aí vamos para o lançamento horizontal e, por fim, o lançamento oblíquo, que tem um nível de dificuldade maior, assim dizendo. Então, a complexidade dos movimentos aumenta à medida que passamos de movimento unidimensional para bidimensional. O movimento uniforme é mais simples, seguido pelo movimento uniformemente variado. Daí, os lançamentos horizontal e oblíquo são mais complexos por combinarem diferentes tipos de movimento em direções distintas. Resumo do conceito de cinemática. Posição. Localização da partícula em relação a um referencial, representada por coordenadas em uma, duas ou três dimensões. Trajetória é o caminho percorrido pela partícula, podendo ser retilíneo ou curvilíneo. Retilíneo no movimento uniformemente variado ou no movimento uniforme, ou curvilíneo, como vimos nos lançamentos horizontal e oblíquo. Deslocamento é a variação da posição, é uma grandeza vetorial que considera apenas a posição inicial e final, que é diferente da distância percorrida. Velocidade, que é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo, podendo ser média ou instantânea. E aceleração, que é a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo, responsável pelas mudanças na velocidade da partícula. Vamos a mais exemplos para solidificar o conhecimento aqui transmitido. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Um ciclista percorre uma pista retilínea conforme a função horária. A função horária é x de t é igual a 5t mais 4, onde o espaço está em metros e o tempo em segundo. E aí nós queremos saber qual é a velocidade do ciclista, a posição inicial e o tipo de movimento. A velocidade do ciclista se observarmos a equação, vamos fazer comparação com a equação inicialmente dada, que é x é igual a x0 mais vt. Então, aqui só está modificado porque nós temos 5t mais 4, mas podia ser 4 mais 5t. Então, se fizermos a comparação com a equação, o que a gente pode encontrar é que esse 5 poderíamos substituir por vt e o 4 por x0. Então, aqui temos que esse 5 representa a velocidade e esse 4 representa a posição inicial. É uma forma de obter por comparação. Mas também outra forma, lembrando do conceito de derivada, que a velocidade é a derivada da posição. Então, se eu derivar esta função x de t em função do tempo, o que vamos ter? 5t, a derivada de 5t é 5. A derivada de 4 é 0. Então, no final das contas, eu teria que a velocidade é 5, como encontramos por comparação. Então, as duas formas de fazer, seja derivando ou seja comparando, vamos obter o mesmo resultado, que a velocidade do ciclista é de 5 metros por segundo. A posição inicial é exatamente esse 4 aí, né? O termo independente 4 indica que o ciclista iniciou a 4 metros da origem. E o tipo de movimento? Neste caso, o movimento, uma velocidade é constante, trata-se do movimento uniforme. Outro exemplo para identificar a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Vamos à questão. Explique a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Dê um exemplo cotidiano onde esses valores são diferentes. Vamos
Vamos à resposta. O deslocamento é a variação de posição, considerando apenas o ponto inicial e o final, é um vetor. Já a distância percorrida é o caminho total, que é independente da direção, e neste caso é uma grandeza escalar. O exemplo prático. Uma pessoa ela caminha 100 metros até uma loja e depois retorna para o seu ponto inicial. Qual foi o deslocamento? O deslocamento é zero. Por quê? Posição inicial e final é a mesma. Já a distância percorrida não é zero, porque ele caminhou 100 metros até a loja e voltou para a sua posição inicial mais 100 metros. Logo, ele percorreu 200 metros, que é a soma da ida e da volta. Vamos a outro exemplo, no caso do movimento uniformemente variado. Vamos ao problema. Um carro ele parte do repouso e acelera uniformemente a 5 metros por segundo ao quadrado. Pergunta, qual a sua velocidade após 12 segundos? Qual é a equação que vamos utilizar para responder este caso? A equação da velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Neste caso, a aceleração é positiva e a velocidade inicial é zero, porque ele está falando que parte do repouso. Então, temos que V é igual a zero mais 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Logo, encontramos que a velocidade após esses 12 segundos é de 60 metros por segundo. A interpretação é que a velocidade aumenta constantemente 5 metros por segundo a cada segundo. E após 12 segundos, nós já tínhamos a velocidade de 60 metros por segundo. O valor de 60 metros por segundo equivale a 216 km por hora. Neste caso, existe um fator de conversão que é de 3,6 para metros por segundo e para km por hora. Quando você passa de metros por segundo para km por hora, você multiplica por 3,6. E quando você está em km por hora e quer converter para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E neste caso, nós temos um movimento uniformemente variado e podemos ver que a velocidade pode atingir rapidamente uns valores elevados. Vamos a outro exemplo, novamente com movimento uniformemente variado. Vamos à questão. Um objeto com posição inicial em 10 metros move-se com velocidade inicial de 3 metros por segundo e aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. O que queremos? Queremos saber a posição após 5 segundos. Vamos à questão. Identificar os dados. Qual é a posição inicial? 10 metros por segundo. Qual a velocidade inicial? 3 metros por segundo. Qual a aceleração? 2 metros por segundo. E o tempo em que queremos saber a posição final? 5 segundos. Então, qual é a equação que vamos utilizar? A equação da posição para o movimento uniformemente variado, que é a seguinte equação. X é igual a x0 mais v0 vezes t mais meio de at ao quadrado. Então, vamos substituir esses valores e vamos encontrar a posição. Vejam que x0 é igual a 10, v0 é igual a 3, o tempo é 5 mais meio da aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 5. Resolvendo, aqui nós vamos ter 10, aqui vamos ter 3 vezes 5 é 15, e aqui vamos ter meio vezes 2 é 1, e vezes 5 ao quadrado, isso é 25. Então vamos ter 10 mais 15 mais 25, e o resultado aqui tem um erro, pessoal, né? Esse valor não é 35. Já informo aqui para vocês, vou ter que posteriormente corrigir, mas como estou gravando, depois quando eu disponibilizar esse slide, vamos colocar com valor corrigido. 10 mais 15 mais 25, na realidade não resulta em 35, resulta em 50 metros. Então a posição final de 50 metros mostra como o objeto se afasta mais rapidamente com o tempo devido à aceleração constante. O valor correto é 50 metros. Com edição vai ficar correto, 50 metros. Vamos a outro exemplo agora, utilizando a ideia de gráfico. Desenhe ou descreva o gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniforme com velocidade de 5 metros por segundo. Como identificar a velocidade no gráfico? Se fôssemos desenhar, teríamos um gráfico como está aqui ao lado, onde vamos ter uma reta horizontal, onde no eixo Y vamos ter a velocidade e no eixo X vamos ter o tempo. E essa velocidade ela deve partir do ponto 5 em Y e ficar uma reta horizontal o tempo todo. Então teríamos esse gráfico. Então a resposta ao gráfico será uma reta horizontal no valor de v igual a 5 metros por segundo. A altura da reta indica a velocidade constante do objeto. Como não há aceleração, a reta é paralela ao eixo do tempo. Outro exemplo, o exemplo do lançamento horizontal. Vamos à questão. Um corpo é lançado horizontalmente do alto de uma torre de 45 metros. Pergunta, por que o movimento na vertical
é uniformemente variado. E também podemos calcular quanto tempo leva para que esse objeto atinja o chão. Bom, uma das perguntas é por que ele é uniformemente variado? Neste caso, porque ele está sob a ação da gravidade. Então, ele sofre uma aceleração constante da gravidade, que vamos considerar aqui como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. E isto caracteriza um movimento uniformemente variado. Já para o cálculo do tempo, nós podemos utilizar a seguinte equação, onde utilizamos que y é igual a meio de gt quadrado. E neste caso sabemos quem é y, que é 45 metros. Conhecemos o g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então falta apenas conhecer o tempo. Fazendo esses cálculos, vamos ter 45 é igual a meio vezes 10 vezes o tempo ao quadrado. Simplificando, vamos ter aqui 45 é igual a 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 ele pode vir dividindo. Então, eu vou ter 45 dividido por 5 é igual a t ao quadrado, ou t ao quadrado é igual a 45 dividido para 5, isso dá 9. Então, t ao quadrado é igual a 9. Logo, t é igual a 3 segundos, porque eu não quero t ao quadrado, eu quero t. Então, coloco a raiz em t e em 9, a raiz de 9 é 3 e a raiz de t ao quadrado é t. Então, t é igual a 3 segundos. Vamos a outro exemplo agora com lançamento oblíquo. Uma bola é lançada com velocidade inicial de 25 metros por segundo a 60 graus com a horizontal. Qual a componente horizontal da velocidade? Nós temos a componente horizontal e a componente vertical. A componente horizontal ela vai estar associada ao cosseno e a componente vertical vai estar associada ao seno. Então, neste caso, a velocidade, a componente da velocidade horizontal vai ser a velocidade que formamos, que é 25, vezes o cosseno do ângulo, que é 60. O cosseno de 60 é meio, então vamos fazer a multiplicação de 25 metros por segundo vezes meio e vamos encontrar a velocidade na horizontal, que é de 12,5 metros por segundo. Qual a importância de saber disso? A componente horizontal, em teoria, se não há resistência, ela vai permanecer constante durante todo o movimento. Vamos para mais exemplos. Agora vamos descobrir a aceleração a partir da função velocidade. Temos a seguinte questão. Quando a velocidade varia conforme a seguinte função, a velocidade função do tempo é igual a 8 mais 5t. Como determinamos a aceleração? Aqui podemos fazer de duas formas, por comparação com a equação e derivando a função. Essa função que estamos vendo, que é a função velocidade, vamos relembrar da função velocidade que foi passada quando nós temos aceleração. Então, a função velocidade nós temos que é v0 mais a vezes t. Então, esse 8 ele significa exatamente o nosso v0 e esse 5 representa o nosso a. Então, já conseguimos identificar que o 8 é a velocidade inicial e que o 5 é a nossa aceleração. Mas se fizesse de outra forma, se eu fizesse derivando, vou derivar essa função velocidade em função do tempo. A derivada de 8, que é uma constante, é 0. E a derivada de 5t é 5. E aí encontramos que a derivada da velocidade é a aceleração. E encontramos o valor 5. Então, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a interpretação física disso? A velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. E a aceleração constante, como vimos que o resultado é um valor constante, que é 5 metros por segundo, caracteriza exatamente o movimento uniformemente variado. Vamos a outro exemplo agora com o vetor deslocamento. Um objeto ele se desloca da posição inicial, que era dado pelas coordenadas x igual a 2 e y igual a 3, isso em metros, e a outra posição que ele passou a ocupar, sendo x igual a 5 e y igual a 7 metros. Qual é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento nós podemos fazer pela diferença entre a posição final e inicial, sempre utilizando as mesmas variáveis, x e x, y e y. Então, eu posso fazer R2 menos R1, Rx, no caso, Rx2 menos Rx1. Eu estou falando aqui de 5 menos 2, isso dá 3. E Ry2 menos Ry1, que eu estou falando de 7 menos 3, que dá 4. Então, eu posso dizer que o vetor resultante tem como coordenadas o ponto 3 e 4. Então, o deslocamento resultante, ele aponta 3 metros no eixo x e 4 no eixo y. É claro que se quiséssemos saber o valor, o módulo, vejam que aqui não estamos falando no módulo, mas sim os pontos que representaria este vetor. Logo, este vetor ele teria um tamanho de 3 em x e de 4 em y. Este é o tamanho do vetor. Se quiséssemos descobrir o módulo desse vetor, é só utilizar o teorema de Pitágoras e vamos encontrar que este módulo, no caso, é de
de 5 metros. Se fizermos o cálculo para obter a hipotenusa, onde o valor de x que encontramos é 3 metros e o valor de y é 4 metros, vamos encontrar a hipotenusa aqui como sendo 5 metros. Aqui na imagem temos a representação do ponto inicial e do ponto final. Então vejamos, o ponto inicial era 2 em x e 3 em y, e o ponto final como sendo 5 em x e 7 em y. Mas se observarmos a distância real, ou seja, o quanto a projeção, o tamanho em x, vamos ter aqui este tamanho de 3 metros e a projeção em y de 4 metros. É isto que está sendo representado aqui, o vetor deslocamento. Vamos a outro exemplo, novamente com movimento uniformemente variado. Um corpo cai de uma altura de 60 metros e queremos saber qual o tempo de queda. Aqui é um movimento uniformemente variado. Aqui poderia ser tanto utilizado um exemplo do lançamento horizontal ou de queda livre mesmo, onde ele cai reto, ele não anda para frente. Porque o que estamos calculando aqui é o tempo de queda, ou seja, o que interessa aqui é apenas a componente vertical. Vamos à solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que é um movimento uniformemente variado com aceleração da gravidade, está em queda livre. Desta forma, temos que utilizar a equação onde temos o tempo e saber que são as equações para um movimento uniformemente variado. E aí, se formos observar as equações que vimos, vamos ter a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Mas veja que a equação de Torricelli, ela não tem tempo, então por ela não conseguiríamos resolver. A equação da velocidade, eu precisaria da informação da velocidade final, o que acaba que eu também não tenho, então não daria para resolver com ela. A única solução que nos resta é utilizar a equação da posição no tempo, onde temos aquela equação de que x é igual a x0 mais v0 vezes t mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Lembrando que v0 é 0 e que x0 é 0, então a equação fica reduzida apenas a meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado, que é o que está sendo mostrado aqui. Desta forma, vamos ter que x, que é a posição ou é a altura, assim dizer, né? Aqui estamos utilizando h, mas não tem problema nenhum se utilizássemos x ou, no caso mais adequado, y. Y, que é 60 metros, é igual a meio de gt ao quadrado. Então temos que 60 é igual a meio de g, que é 10, então é 5. Então 60 é igual a 5t ao quadrado. Resolvendo isto, vamos ter que t é igual a 3,5 segundo. Vamos ter, no caso aqui, t é a raiz de 12. A raiz de 12 dá aproximadamente 3,5. Conclusão, o objeto atinge o solo após aproximadamente 3,5 segundos em queda livre. Vamos a outro exemplo, agora com o lançamento oblíquo. Vamos querer saber a altura máxima do lançamento oblíquo. Explique como a componente vertical da velocidade influencia a altura máxima em um lançamento oblíquo. Use a velocidade inicial como sendo 15 metros por segundo e o ângulo de 50 graus. Vamos à solução. Neste caso, se a velocidade é de 15 metros por segundo, eu tenho que saber qual é a velocidade na horizontal e na vertical. Como nós queremos saber a altura máxima, a velocidade horizontal não tem influência. Então, me interessa a velocidade na vertical. Na vertical, a velocidade é v0 vezes o seno, está associada ao seno. Então, a velocidade na vertical vai ser 15 vezes o seno do ângulo, que no caso é 50 graus. E o seno de 50 graus dá aproximadamente 0,766. Então, fazendo essa multiplicação, vamos ter um valor aproximado de 15,5 metros por segundo, sendo a velocidade na horizontal. Como já disse em outros exemplos, quando você chega num ponto mais alto, o objeto está parando e começa a cair. Então, nesse ponto mais alto, o ponto máximo, a velocidade é 0. Daí, nós podemos utilizar a equação de Torricelli, onde nós sabemos qual é a velocidade inicial, qual é a velocidade final e, utilizando a equação de Torricelli, a única variável que nós não temos é a distância percorrida, ou no caso a altura percorrida, que vai ser a altura máxima. Então, relembrando para vocês a equação de Torricelli, v final ao quadrado, que nesse caso é 0 ao quadrado, é igual a v inicial ao quadrado, que é este que calculamos agora, ou seja, a gente vai fazer 11,5 ao quadrado, menos, porque a gravidade é negativa, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então,
Então, é essa altura que estamos atrás. Aí fica o quê? A altura é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2g. E encontramos o resultado, né? A altura de 6,6 metros, v0 ao quadrado, 11,5 ao quadrado, dividido por 20. Então, vamos ter esse valor. E a altura do lançamento ela vai depender exclusivamente da componente vertical da velocidade inicial. Então, ela vai depender, no caso, da velocidade e vai depender do ângulo. No lançamento oblíquo, as duas coisas vão influenciar. Se eu modifico o ângulo, lembra que quando fizemos a simulação, vimos que o ângulo influencia o alcance, mas ele também influencia a altura máxima. Então, as duas coisas, o ângulo influencia e a velocidade também vai influenciar, tanto na questão do alcance como da altura. São as duas coisas que vão influenciar. E aí podemos voltar na equação e mostrar que a altura e o alcance são influenciados pela velocidade e pelo ângulo. Vejamos as principais equações. Então, a altura, veja que o que influencia a velocidade, o ângulo. O alcance, a velocidade e o ângulo. Já que gravidade é uma constante, que também gravidade é uma constante. Então, o que vai influenciar? Ângulo e velocidade, tanto para o alcance como para a altura máxima. Vamos para outro exemplo com o lançamento oblíquo. Um projétil é lançado com a velocidade de 30 metros por segundo a 45 graus. Vamos determinar o alcance horizontal. Lembra que no exemplo anterior fizemos a altura. Agora vamos ver o alcance. Então, como é que vamos fazer esse cálculo? Nós poderíamos utilizar diretamente a equação que foi mostrada anteriormente, mas outra forma, vamos assim, mais tranquila, que é a que vai fazer aqui, é tranquila, mas tem vários mais passos. É porque a equação nem sempre é tão fácil de lembrar quanto as outras equações que utilizaríamos para chegar nessa última equação. Então, podemos fazer um raciocínio que leva mais passos, mas que, por outro lado, é mais tranquilo, ou podemos utilizar a equação diretamente. Em qualquer caso, vamos ter o mesmo resultado. Então, uma das formas é fazer a decomposição da velocidade em horizontal e vertical. Neste caso, como o ângulo é 45, então tanto o seno como o cosseno vão ter o mesmo valor. Então, a componente na horizontal como na vertical vão ter o mesmo valor, a velocidade inicial. Assim, a velocidade na horizontal é 30 vezes o cosseno de 45, isso dá aproximadamente 21,2 metros por segundo. De igual forma, a velocidade na vertical, velocidade inicial na vertical, lembrando que na horizontal essa velocidade não muda, já na vertical essa velocidade vai mudar com o tempo. Então essa velocidade que estamos calculando aqui é apenas no início, que é de aproximadamente 21,2 metros por segundo, isso na vertical. E aí temos que descobrir o tempo gasto. E aí a gente sempre vai calcular o tempo até chegar ao topo. E depois a gente vai dobrar esse valor, porque para chegar ao topo gastou um tempo, para descer gasta o mesmo tempo. Então a gente sempre diz que o tempo total é o dobro do tempo de subida ou do tempo de queda. E como é que calculamos o tempo de subida? Fizemos isto anteriormente em outros exemplos, onde vimos que o tempo de subida é essa velocidade inicial em y dividido pela gravidade. E aí vamos encontrar um valor aproximado de 2,12 segundos. Desta forma, o tempo total é de 4,24 segundos. E aí vamos fazer o cálculo do alcance horizontal, como já fizemos em outro exemplo, como seno, pegando a equação de posição, é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade em x é de 21,2 e o tempo foi de aproximadamente 4,24. Fazendo essa multiplicação, vamos ter um valor aproximado de 89,9 metros. E se fizéssemos diretamente a equação que foi mostrada, ou seja, o alcance horizontal é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade, vamos ter o que? Velocidade inicial é 30 e isso ao quadrado, né? Vamos ter aí o valor 900. Seno de 2 vezes o ângulo é 45, então 2 vezes 90, então 190, 190 é 1. 1 dividido para 10, eu tenho 900 vezes 1 dividido para 10, ou seja, 900 dividido para 10, isso dá 90 metros. Valor bem aproximado do que encontramos pelo outro método. Vamos a outro exemplo da aceleração a partir da função posição. Um objeto ele se move ao longo de uma trajetória retilínea com sua posição em função do tempo descrita pela equação x é igual a 2t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 3t mais 1. Aqui vamos observar que essa equação é uma equação de segundo grau, uma equação de terceiro grau.
Então aqui nós nem podemos falar que esse movimento é um movimento uniformemente variado, porque aqui nós não vamos ter a aceleração constante. É só lembrar do que falamos anteriormente neste vídeo. Então, se essa função da posição é uma equação de terceiro grau, logo não vamos ter uma aceleração que seja constante. Vamos ter uma aceleração que varia com o tempo. Mas vamos ao que a questão pede. Aqui está dito que a x é em metro e o tempo é em segundo. Determinar a expressão da velocidade instantânea. Então, aqui nós temos a função da posição e nós queremos saber a função da velocidade do objeto. Depois, determinar a expressão da aceleração instantânea. Ou seja, queremos a velocidade, queremos a aceleração. E, por fim, calcular o valor da velocidade e da aceleração no instante t igual a 2 segundos. E interpretar fisicamente os sinais da velocidade e da aceleração nesse instante. Então, vamos à solução. Esta questão é um exemplo onde vamos utilizar aquilo que falei sobre que a velocidade é a derivada da posição e de que a aceleração é a derivada da velocidade ou a derivada segunda da posição. Então vamos derivar a primeira vez e vamos encontrar a velocidade. Como é que fazemos aqui? A derivada de 2t ao cubo. No caso, esse 3 aqui vem multiplicando, então fica 3 vezes 2, que é 6. E aqui fica, eu coloco menos 1 no expoente, então no final eu vou ter 6t ao quadrado. Menos, esse 2 vem multiplicando, o 5 então fica 10. E aqui, sempre que tivermos um expoente, vai ser menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica 10t. Aqui nós temos t elevado a 1, menos 1 é 0. Por isso, neste caso, eu tenho t elevado a 0, que é 1. Por isso, nesse caso, a gente tem 3. E a derivada de uma constante é 0. Logo, a derivada dessa função é 6t ao quadrado menos 10t mais 3. Assim, eu posso dizer que a velocidade, a função velocidade é 6t ao quadrado menos 10t mais 3. Essa é a velocidade. Agora vamos para a aceleração. A aceleração instantânea é a derivada segunda desta função ou a derivada desta função. Então eu posso derivar essa aqui duas vezes ou derivar esta que já encontramos. Fica mais fácil derivarmos a que já encontramos. A ideia é a mesma. Esse 2 passa multiplicando, então vamos ficar com 12, 6 vezes 2, 12. E aqui t ao quadrado menos 1 fica t. Então 12t e menos 10t fica apenas menos 10. Então a aceleração é 12t menos 10. Vejam que a aceleração não é constante. Agora queremos saber qual a velocidade quando o tempo é 2 segundos. Então vamos substituir o 2 aqui e vamos saber qual é a velocidade. E qual é a aceleração quando o tempo é 2 segundos. Vamos substituir o t aqui por 2. É isso que vamos fazer. Então pego a nossa função velocidade, a nossa função aceleração e vamos substituir os t por 2. Então a velocidade para 2 segundos vai ser 6 vezes 2 ao quadrado menos 10 vezes 2 mais 3. Chegamos que a velocidade vai ser de 7 metros por segundo. Resolvendo também para a aceleração, fazendo a substituição, vamos encontrar que a aceleração é de 14 metros por segundo ao quadrado. O que isso nos diz? Com a interpretação física, nós sabemos que o objeto se move no sentido positivo. Quando a gente faz o gráfico, a gente diz que o objeto se move para a direita. Mas isso é apenas uma convenção. Eu posso dizer que a esquerda é positiva, ou posso dizer que a direita é positiva. Então, no gráfico comum, que é como aprendemos no plano cartesiano, vamos dizer que a direita é que é positiva. Por isso que está dizendo que o objeto se move para a direita. E a aceleração é positiva. E neste caso, o movimento está acelerando, ou seja, a velocidade está aumentando. Pode dizer que está desacelerando quando a velocidade está diminuindo. Então, se ambos são positivos, isso faz com que a velocidade aumente. Se um deles for contrário, ou seja, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, o que vai estar acontecendo é que o módulo da velocidade vai estar diminuindo. É como se ela estivesse parando. E aqui, para que vocês possam ver também a ideia de que a derivada representa a inclinação, então aqui estamos mostrando como é que seria, né? Temos aqui uma função de terceiro grau e aqui temos, se eu for desenhar a inclinação, pegar cada inclinação, o valor da inclinação desta função, vamos ter isto aqui. E posteriormente, se eu pegar esta função e derivar, eu vou ter esta. Então, isto aqui é o gráfico da posição. Quando eu derivei, encontrei essa outra função. E quando eu derivei, encontrei essa outra. Equação de terceiro grau, derivada gera uma equação de segundo grau, derivada gera uma equação de primeiro grau. Assim, chegamos ao fim da nossa aula. Até a próxima aula. Desejo bons estudos na aplicação dos conceitos de cinemática que aprendemos junto. Continue praticando os cálculos de posição, velocidade e aceleração. Nos vemos em breve.